Machado. A empresa que nasce no norte de Itália é uma empresa que tem fornecido ao longo dos últimos anos e no crescendo da empresa soluções para principalmente a área da construção em madeira, mas não tem de ser específica para aí. Estamos também a começar a divergir para outras tipologias construtivas, apesar de ter um amor muito próximo daquilo que é esta parte de sustentabilidade associada à tipologia construtiva, utilizando como material principal madeira. O tema de hoje não vai ser, mas vou-lhe tocar, por causa da apresentação da empresa, o que é isto da construção em madeira, e das quais, se isto estivesse a funcionar, era ótimo. Não está, ok. Acaba por ser uma empresa que nos últimos 35 anos, partindo de um perdido vale no meio dos Alpes, já estamos presentes em mais de 50 países com técnicos comerciais, isto é para apoiar aqui desde a fase de projeto até à execução, e nós não somos executantes, mas apoiamos as equipas que montam para, às vezes, perceber as pequenas nuances de como é que se deve aplicar o bem material. Acabamos por fazer esse trabalho de uma forma diária. É assim que nos gostamos de apresentar. O nível de obras é que tem-nos dado essa sustentação de crescimento, tem sido também o desenvolvimento nos últimos anos de edifícios em altura, em madeira, estrutura de madeira, totalmente integrado aquilo que são as inovações da utilização da madeira. Já não estamos a falar da utilização da madeira só madeira serrada, estamos a falar de subprodutos e não é subvalorizar, mas é acrescentar valor quando falamos de lamelado colado, que já se torna um bocadinho mais usual para o mercado nacional saber o que é lamelado colado, vigas lameladas coladas, mas igualmente outros subprodutos que começam a ter outra relevância, como é os painéis de CLT, que basicamente não muda muito o que é CLT, Cross Laminated Timber, é o mesmo que vigas lameladas coladas, mas em plano, isto é, são painéis, e painéis que podem chegar até 500 mm de espessura, mas não assustando. Tradicionalmente na construção utiliza-se painéis entre os 60, 100, 120, 140 mm para paredes e para pavimentos anda na ordem dos 160, 200, 240 mm de espessura. Seja como for, agradecido pela informação, não sei se chega aí. Chega. Não vai mal, não é? Seja como for, a questão da utilização generalizada da madeira à conta desta evolução do conhecimento e da transformação da madeira permita que hoje em dia não seja nada de fora do normal e edifícios que podem ter 15, 20, 25 pisos integralmente feitos em madeira. Eu direi que isto é uma evolução acelerada para a construção em madeira, a introdução da madeira, é um forcing que o mercado também está a fazer. Nós devemos ter a necessidade de pensar que devemos navegar aqui pelo híbrido. O híbrido, uma palavra também mais recente, as estruturas híbridas entre madeira, betão, madeira metálicas poderá ser a resposta. Integralmente em madeira, às vezes o consumo de madeira e exigência poderá não ser assim tão fácil de gerir. Seja como for, porque é que surge esta forcing da introdução das estruturas de madeira no mercado? Por dar respostas àquilo que o mercado também nos diz. É um problema. O problema é a falta de mão de obra. Hoje em dia é por todo lado, mas não há, na área da construção já é difícil captar um jovem que queira vir trabalhar a cartar os baldes de massa, ou cartar as vigas, ou tudo quanto. Há meios de elevação melhores, mas mesmo assim é um trabalho duro, um trabalho que maioritariamente se faz em fase de estaleiro, a apanhar o sol, ou apanhar a chuva, ou apanhar o frio, é o que houver. Não é motivante estar a captar nova mão de obra para esse campo, e de onde essa mão de obra torna-se mais fácil se dermos um bocadinho de tecnicismo à coisa, se tivermos um protecionismo ao trabalhador, que é, vamos pré-fabricar, vamos trabalhar em fábrica das 8 da manhã às 5 da tarde, às 5 da tarde descalça as botas, vai embora e esqueceu o trabalho e trabalhou todos os dias de uma forma muito mais tranquila. E a pré-fabricação traz também uma melhor programação e exatidão daquilo que vamos fazer, porque o objetivo da pré-fabricação também é aumentar a rapidez de montagem, menores custos de estaleiro, e acabamos por ter, no final de contas, se calhar uma otimização de recursos. Os estaleiros já não são a salganhada de ter caminhões a entrar pelo estaleiro, lamas e afins,
ou onde é que descarrega, onde é que não descarrega. Tradicionalmente a construção em madeira sai do caminhão diretamente para o local onde deveria estar, porque estamos a trabalhar ao modo atual, CNCs, milimetricamente pensados, desde que o projeto esteja pensado, projeto de execução, depois passagem para a CNC, se tudo o que tiver para trás não estiver bem pensado, logicamente pode dar erro, mas o objetivo é sermos o mais precisos possíveis e é isso que obriga hoje em dia esta necessidade de otimizar recursos. A maior parte da construção não são edifícios de altura, a maior parte da construção em madeira são edifícios para residências unifamiliares. 90% da construção de residências unifamiliares no mundo é em madeira. Existem países que depois destoam. Nós, Portugal, acabamos por não ter uma expressão de construção em madeira, mas das quais o caminho está a ser feito. Mas o que é facto é esta construção, da qual tem vantagens e desvantagens, estamos disponíveis também para explorar um bocadinho, mas cada vez mais com a precisão e da pré-fabricação nos está a colocar aos níveis de garantia e durabilidade prolongada, que é aquilo que precisamos, que é quando alguém compra a sua casa, quanto tempo é que vai durar? E não temos de ter problemas, porque existem bons exemplos da construção em madeira. Nós temos coberturas de casas aqui no centro de Aveiro que certamente têm 200 anos de madeira lá presente. Okay? Madeira não é um problema. Não, é um problema, é sim, a falta de talho, a falta de manutenção, ou às vezes a manutenção até nem é relacionada com a madeira. A telha saltou do sítio porque até se construía com ripas pequenas, com as telhas não eram muito complanares, o vento puxava, a telha saltava, e sim é um problema porque a madeira é um fusível rápido de explodir, isto é, começar a apodrecer. Mas de facto, se tivermos hoje em dia todas as salvaguardas que é preciso, camas, layers e camadas que têm as suas funções complementares que antigamente não eram previstas, garantidamente hoje em dia temos até mais armas para pensar que esta casa, se eu tiver bem terminada, com o vestimento externo como deve ser, esta casa deveria durar 200 ou 300 anos sem qualquer problema, desde que não tenha manifestações de introdução de água, que eu estou a falar nesta versão mais visível, que é a água que vem de fora, mas o tema que vamos explorar um bocadinho hoje é precisamente aquilo que está relacionado com o tema da... Eu vou passar aqui nos slides à frente, não vou avançar muito com a apresentação da empresa. Vamos falar daqui da estanquidade ao ar e que depois é complementado com aquilo que é o teste à estanquidade ao ar feito pelo Bolor Door Test. Estanquidade ao ar, no limite, é pensar, e pensando a modo de projetar designer passive house, é pensar numa linha contínua no corte construtivo, da qual essa continuidade garante que há uma barreira de transmissão de ar, e da qual eu vou dizer ar neste princípio, mas eu vou muito mais focalizar no difusão de vapor. E a difusão de vapor é algo que nós no dia a dia não temos a percepção. Os materiais, todos eles são permeáveis ao vapor, uns mais, outros menos. Okay? Há uns muito mais permeáveis, há outros muito menos permeáveis. Essa diferença de utilização dos materiais e escolha dos materiais vai fazer depender daquilo que é contributos como eficiência energética ou a parte da qualidade do ar ambiente da casa. Okay? Como é que isso se manifesta? Vamos começando por a linha interior no nosso clima temperado, continental, europeu. Acaba por ser uma linha que eu vou querer que ela seja barreira para vapor na face mais, utilizando o termo quente do isolamento, e quente estamos a falar em relação àquilo que é a pior época na nossa construção, que é o inverno. Okay? E então, na face quente é a temperatura de conforto dos tais 19 graus, regulamentar, e da qual é isso que nós queremos manter. E queremos manter essa temperatura, primeiro que tudo, para que o isolamento térmico que esteja aqui nas várias camadas da minha parede esteja a funcionar de modo eficaz. O isolamento, tradicionalmente, tem e é verificado a sua eficácia através do cálculo de espessura versus aquilo que é o lambda do coeficiente de transmissão térmica. E a coeficiente de transmissão térmica, se olharem para as letras pequeninas da ficha técnica do isolamento, é se tiver a uma determinada teor de umidade. Ninguém nunca lê as letras pequeninas dos contratos, infelizmente, okay? Ou raras as pessoas. Mas é aquilo que pode fazer depender se a parede depois, se eu faço o cálculo entre os 19 graus e os 5 exteriores e vou fazer o cálculo e vou determinar que são 100 mm de isolamento. Porreiro. O isolamento se estiver seco, 100 mm chega. Se o isolamento estiver cheio de água, e o cheio de água é a alimentação do exterior, já vimos que temos de pensar na primeira versão, chuva,
Do lado interior é vapor, a difusão de vapor. Certo? Como é que pode existir vapor dentro de casa? Quais são as fontes de alimentação de vapor dentro de casa? Alguém sabe dizer? Levantar de um braço, parece-me bem. Apanhei-te. Os nossos banhos, boa. Falar, eu estou a transpirar. Queima do gás. Queima do gás, queima. Questão de cozinha, banhos, falar, 1,5 litro de evaporação que nós fazemos por dia, era bom. Mas das quais, pensando que 1,5 litro por pessoa, se tivermos 4 pessoas em casa, fazendo as contas, como diz o outro, e das quais é muita quantidade de água, da qual tem a tendência para, e cada vez mais, a sua difusão pelas paredes. Okay? É bom ou é mau? Eu direi que é mau, no sentido em que depois não conseguimos controlar o que é que acontece. Esta questão de permeabilidade não controlada, aquilo que nós temos bem claro na nossa memória é pensar nos edifícios que até há bem pouco tempo eram feitos em alvenaria com parede dupla, o XPS lá pelo meio, desculpem, o isolamento lá pelo meio, não tem de ser obrigatoriamente esse específico, e das quais, ao final de 2 ou 3 anos, começávamos a ver a configuração dos tijolos. Quem não tem memória disso? Levanta o braço. Ok, todos contribuem comigo, ok? Estão de acordo? Toda a gente tem essa memória, isso é só a manifestação prática e a visualização prática daquilo que era a difusão de vapor. A difusão de vapor, que aquilo que vocês estão a ver, a descoloração, já é a manifestação já perigosa dos fungos. Okay? E se é permeável para um lado, é permeável para o outro. E aquilo que vamos respirar é aquilo que chega. Chega pelos canais tradicionais ou chega pela permeabilidade. E poderemos estar aqui a pensar em que grande parte de elevados casos de asmas nos nossos miúdos, problemas respiratórios que temos, é porque as nossas casas nos estão a matar. Porquê? Detalhe construtivo. Ninguém pensou naquilo que eram os malefícios do fenómeno, que também ninguém pensou que havia permeabilidade do vapor na envolvente da nossa construção. Okay? Por isto, se alguém quiser fazer por questões, guardem para o final. Não, estou a brincar, isto pode ser já. E esta situação de salvaguarda do isolamento e salvaguarda desta permeabilidade tem a ver com isto, é qualidade do ar e eficiência do isolamento térmico. Porque é que eu tenho a linha azul do lado de fora? Para proteger a questão da impermeabilização, já tinha falado sobre isso, mas existem mais outros 2 fatores. Se alguém quer pensar e dizer alto, mandar ao ar, quais são os outros fatores que definem aquilo que representa estas membranas do lado exterior? Ok, um de cada vez? Permeabilidade. E a permeabilidade, se é elevada ou é baixa nesta membrana? No exterior? Sim. 50-50. É alta, muito bem respondido. Com alto conhecimento também. Porquê que é alta? Porque, na realidade, eu quero impedir que o vapor passe do interior para o exterior. Mas é muito difícil chegarmos a permeabilidades exímias, ok? E se houver algum furo no meu barril, tenho um problema. Mas eu quero que esse problema desapareça rápido. Ou seja, eu não posso impedir que ele se acumule dentro da minha parede. Eu tenho que ter cada vez mais uma permeabilidade acrescenda, isto é, de fazer com que esse água, vapor, saia o mais rápido possível da minha parede. O meu objetivo é manter o isolamento seco. Okay? Esta situação de permeabilidade, nice, impermeabilização, falta um fator. Quando alguém vê alguém a correr no inverno, o que é que ele leva vestido? Um quispo com isolamento ou um corta-vento? Corta-vento. E faz uma influência brutal de que é que calor já ele está a desenvolver. Eu não quero é perder. E não quero perder porque ele está bem estanque. Estanque. E é um tecido que cada vez mais técnico, que é transpirável, boa. É impermeável, nice. E igualmente é o corta-vento, que é o vento frio que nos está aqui a circular, eu não quero que me esteja a roubar a energia. Ou seja, parte da eficiência de toda a minha envolvente dá-se também porque eu impeço que a pressão do vento que pode entrar e ser permeável não vai deslocar aquilo que é o ponto de orvalho. Como? A questão é, à superfície eu vou considerar que tem 5 graus. No interior tem 19.
Mas se eu tiver pressão de ar e o ar está assim a filtrar, o ponto de orvalho é aquele ponto em que depois de decréscimo de temperatura, através dos isolamentos e das várias camadas, chega onde poderá condensar água. E é tudo certo, esse decay, esse decaimento da temperatura, de uma forma linear, se eu deste lado considerar que são 5 graus, mas se eu tiver intermissão dessa temperatura lá para dentro, e insuflação, isto é, a parte da pressão de ar, eu posso dar a deslocar os 5 graus mais para dentro das minhas camadas. E muda-me a posição do ponto de orvalho e poderá-me causar condensações onde eu não queria. Não queria condensações, porquê? Porque do lado de dentro eu não estou a alimentar. Também é importante. Eu posso lá ter o ponto de orvalho, está lá bem definido, matematicamente eu sei onde é que é. Não tenho risco de condensação se o vapor não lá chegar. É só a questão da alimentação, onde é que o vapor vai condensar. Se não houver vapor, não condensa. Okay? Mas só para ter a noção de que igualmente é importante de perceber que a minha camada exterior tem de também funcionar como um corta-vento. Os slides eu posso dispensar, mandem-me um e-mail e eu faculto, não há problema. Parte desta informação eu vou falando em automático. Só para chamar a atenção que toda esta questão da estanquicidade, ou da estanquidade, como quero chamar, também está relacionado com a eficiência acústica. Porquê? Se vocês me estão a ouvir é porque há transmissão de ondas sonoras através do ar. Se estiver estanca ao ar, parte de, não resolve, mas parte da questão acústica também fica resolvida. Vocês têm essa noção quando estamos na nossa casa, querida, fecham as janelas, se calhar deixou ficar uma frestinha e amanhã, às 6 da manhã, passa o autocarro e eu acordei com o barulho do autocarro. Porquê? Porque era uma frechinha da janela que deixou entrar o som. Se ela estivesse fechada, era o natural. Basta só uma fugazinha. É só para vos dar a noção de que isto são coisas que nós no dia a dia já temos essa percepção. Agora imaginem o que é aplicar aqui um tubo de saída de ventilação e a junta do tubo para com o resto do material não fica totalmente selado. E esse poderá ser um problema de impregnação, sim, mas também é um problema acústico. Só para vos dar outras noções de que às vezes não estamos só a falar de um tema único. Como é que nós estamos presentes na área da construção? Com o fornecimento de barreiros para vapor, telas transpirantes e fitas que conseguem ver já aqui um bocadinho neste modelo, que é um modelo simplificado. Okay? Seja como for, em termos de tipologia de membranas, só para vos dar a noção que nem sempre tudo é linear. Das membranas, vou-vos abrir aqui. A noção de que este mercado pode não ser fácil, vou explicar como é que havemos de fazer esta distinção. Nestas são mais de 50 membranas diferentes. Como eu vos digo, tipologias de membranas que precisamos, tradicionalmente barreiros para vapor ou transpirantes. Ou seja, deste portfólio todo temos vapor e transpirantes. Ricardo, porquê é que não tens só 2 membranas? Seria mais fácil. Agora, tem tudo a ver com a questão de custo e questão de pequenas particularidades. Se eu fosse para o máximo de eficiência, teria de meter uma tela que tivesse capacidade de resistência à ultravioleta mais prolongada, que fosse uma A2, isto é, classe de reação ao fogo, e das quais fosse ainda por cima refletante à energia transmitida por radiação. Ou seja, tinha uma membrana que se calhar custava 15 euros. E se fosse possível produzir? Eu não sei se é possível. Okay? Não o temos, se calhar até é possível. Mas, seja como for, existem situações específicas em cada projeto e se há uma mesinha, se me pedem uma mesinha, eu digo logo, não há aqui receitas. Há sim, tragam um projeto, levem o catálogo, tragam o projeto, quando tiverem dúvidas a gente vai falar em especificidades. Porque eu percebo, são muitas nuances a ter em conta. Às vezes é questão de otimização de custo. Isto é, olha cá, vou aplicar as minhas membranas entre paredes e cobertura. E eu, ok, e quantos metros quadrados são? Porque eu vou ter de pensar na rentabilização da compra dos rolos. Os rolos são 75 metros quadrados, de uma forma muito simplificada. Agora, se eu tiver capacidade de garantir que na minha parede vou gastar 75 metros quadrados e na minha cobertura 75 metros quadrados,
porreiro, eu vou-te diferenciar. Eu vou diferenciar porquê? Otimização de custo. A tela de mais gramagem mais baixa é mais barata. A tela na cobertura eu vou pedir sempre uma gramagem mais elevada. Uma questão só simplesmente de, na parede, eu nunca vou andar por cima dela, nunca vou degradar, mas na cobertura, por vezes, a transportar materiais e tudo, faço muita força e acaba por, muitas vezes, os trabalhadores nem são assim os tão exímios de olhar para as botas se têm pedrinhas ou não, e eu não quero que a tela esteja degradada. Por isso, gramagem elevada, vou-me salvaguardar. E é este o balanço que às vezes também não é assim tão linear. Temos de pensar na questão de técnica, mas também na parte da funcionalidade e da fase de montagem. Também é um fator importante. A questão de diferenciação ainda de o que é uma microporose, o que é uma monolítica, isto é, a produção das membranas que são têxteis, vamos dizer têxteis porque elas estão tecidas, mas são um conjunto de camadas nas microporosas. A monolítica é uma única camada. Diferença de funcionamento na questão da transpirabilidade. A microporose, como o nome indica, é microfuro, da qual a partícula de água em estado gasoso desfiltra-se pelo microfuro. Porquê é que ela é impermeável? Porque, em termos moleculares, o H2O em termos líquidos, as ligações químicas são muito mais rígidas. Ou seja, no microfuro, até sob pressão, passa a molécula gasosa. Na parte líquida não é tão fácil. Quer dizer que esta membrana pode ser considerada impermeável, mas mais uma vez, impermeável até um determinado limite. É tudo uma questão de pressão. As pessoas sob pressão reagem, a água também vai sendo empurrada até um limite que também há de passar. E o limite são 3 metros de coluna de água, para simplificar, tubo cheio de água, 3 metros, e é aí a partir do momento em que a membrana poderá começar a passar uma retícula. Não quer dizer que ela esteja degradada, quer dizer que atinge o seu limite de pressão, de aguentar a pressão. Okay? Esta pressão é importante para, muitas vezes estas telas são aplicadas também em fase de obra para as proteger, isto é, se os painéis forem aplicados ou a construção tiver sido feita e aplico a membrana, porque a tela pode ser aplicada até numa parede de alvenaria, não há problema nenhum. Aquilo que vai salvaguardar é a sua impregnação de água de uma forma abusiva quando está a chover. Temos de pensar que estas membranas, como são plásticos, qual é o maior inimigo do plástico? Sol, radiação ultravioleta que a degrada. E das quais não podemos pensar que elas são para ser colocadas como ad eterno, ou seja, o planeamento de obra tem de ser de modo a que eu aplique a membrana e vou a cobrir espaço de semanas, 3 semanas para estas, 1 mês, 3 meses para a preta, e a preta é a que tem a proteção radiação ultravioleta. Porque é que ela foi pensada para ter essa proteção? E, como veem, vocês todos veem, ela não tem inscrições, a menos que na zona de sobreposição. Porque também a arquitetura vai pedindo a que algumas tipologias de fachadas ventiladas, e fachada ventilada pode ser um paramento completamente opaco, mas haver circulação de ar por trás desse paramento, afastado por uma ripa e há a circulação do ar, ou a arquitetura tem pedido muito revestimentos que tenham juntas, tipo ou com ripas, ou com placas de granito, ou de mármore, ou whatever, em que há sempre uma junta. E essa junta permite que haja passagem de luz, radiação, está lá também radiação ultravioleta. Ou seja, a membrana não poderia ser esta, tem de ser já uma com proteção à radiação ultravioleta. Esta é uma diferença. A segunda, essa membrana da sua produção monolítica, quer dizer, monolítica é a questão de uma única camada e não é microporosa. Mas ela não é transpirável, então é pelo preceito químico da osmose, o processo de transmissão de qualquer átomo através das ligações químicas. Ou seja, a molécula H2O liga só às cadeias poliméricas e acaba por diferença de pressão, acaba por também ir difundida através da membrana. Esta questão da difusão é importante pensar que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Precisa de algumas semanas, precisa de algum tempo. A questão de se construirmos a casa e tem a parede encharcada em água, ok, mas vai transpirar pela membrana, vai difundir pela membrana. Sim, se houver calor deste lado, se houver uma umidade relativa um bocadinho mais baixa, e a questão de circulação do ar na fachada, que permite sugar essa umidade, e durante os próximos meses, anos, vai secar. Okay? Mas eu garanto que para este lado vai secar. Para o outro lado tem o agarre para o porto, não vai passar. Okay? Logicamente, tudo aquilo que eu estou a dizer não é uma mesinha, porque ainda de manhã tivemos aí uma primeira consultoria técnica ao vivo, que era
Ricardo, mas eu tenho a minha casa construída, quero reabilitar, parede tradicional de alvenaria, com alvenaria de pedra, pinheirinha, e que tem 60 de largura. Eu vou meter sim ou não transpirante, sim ou não barreira para vapor. E esse é, logicamente, os casos específicos onde temos de começar a trabalhar. Onde é que vai haver incremento de isolamento térmico, sim ou não, vai haver ventilação, sim ou não, e todos esses fatores, que são 3 dos 5 dos princípios Passive-House, esses 3 têm que trabalhar em conjunto. Vocês sabem quais são os 5 princípios? Passive-House? Não gravo desta parte, ou ilumino? Ok. Primeiro princípio, um dos princípios, vá, bora lá. Eu não vou sair daqui enquanto vocês não disserem os 5. Estanquicidade ao ar. Estanquicidade ao ar, isolamento térmico contínuo, ventilação, Iluminação solar. orientação solar, obrigado. Yes, nice. Castiria. Aqui a questão passa por, dos 3, que eu dou relevância, é isolamento térmico, estanquicidade e ventilação. Falha um deles e quebrou, não vale a pena. Okay? Muitas vezes fazemos intervenções minimalistas, que é, tenho a minha casa, vou reabilitá-la, vou mudar a caixaria. A caixaria que até era má, termicamente não dava conforto, passava à frente, arrepio da espinha, e acaba por ser o sinónimo que era ventilado naturalmente, certo? Passa a ter uma janela melhor, mete ali o silicone e a espuma, que durante algum tempo vai funcionar em termos de estanquicidade, e das quais, basicamente, aquilo que era a ventilação 24 sobre 24 horas garantida pela pressão do ar, do vento, passei a... Eu aguento-te até ir à rua, depois podes respirar outra vez. E é isto que acontece quando quebramos a ventilação. Okay? Mudamos a estanquicidade, não mudamos a ventilação. O que é que acontece tradicionalmente nestas intervenções? Começa a haver uma patologia, anomalias, que é a criação de fungos. Desenvolvimento de fungos. É estanquicidade aumentada, vapor de ar continua a habitar a casa, termicamente não resolvi pontos térmicas, condensações e fungos. Engraçado. Porquê? Mudei um dos fatores, não mudei os outros 2. Só para vos dar aqui um exemplo que é algo que na construção existem anomalias e patologias que são conhecidas, mas tradicionalmente as pessoas dizem é normal, é um tico filha da mãe. Das quais não temos de proceder assim. Nós temos de pensar o que é que está por trás da situação e resolver. Se não conseguimos resolver por uma questão orçamental de uma só vez, saber que durante um determinado período vou ter alguns problemas, mas eu sei qual vai ser a solução, porque é uma solução que tem de ser pensada e programada no tempo em termos de investimento. O nosso objetivo é chegar lá. Há algumas tipologias construtivas muito direcionadas para a questão da utilização da madeira, mas, como eu digo, não tem de ser obrigatoriamente. Pode ser a aplicação de coberturas em abobadilha de pré-esforçado, das bigotas mais abobadilha, pode ser a questão de betão, pode ser a alvenaria das paredes. As temáticas são sempre as mesmas. Detalhes construtivos das quais nós vamos preparando bastante para ser fácil de interpretação, em termos até de produtos alternativos. Como eu vos disse, já em termos de brincadeira, o catálogo é muito extenso, mas tem muitos produtos que são alternativos uns nos outros. É preciso ter a noção de que há pequenas nuances entre um e o outro, mas das quais nós vamos apresentando assim umas tabelas simples de onde é que se deve e onde é que não se deve utilizar. E, no final de contas, olhando para os detalhes construtivos, para garantir que, terminando aqui um bocadinho já a fase final da apresentação, cuidado a ter nesta mesma temática da caixilharia, que é a primeira a que, tradicionalmente, nós vamos olhando para a melhoria da construção. E, por vezes, estamos a pensar, e da parte de projeto vem caixilharias com perfil térmico, com ruptura térmica, com pavio duplo ou triplo, com gás argon, com refletância XPTO, e das quais, tudo ótimo, custou 200 euros o metro quadrado, fantástico, aplicado à janela, e vão a passar. Porquê é que eu estou a sentir frio? Não deveria. Porquê é que eu estou a ouvir o autocarro a passar? A janela está fechada. A própria junta não resolvida. E quando me dizem que o trabalho é para ser bem aplicado, a boa aplicação não pode ser só simplesmente porque eu já faço isto há 30 anos. Okay? Aquilo que eram materiais há 30 anos, aquilo que era conhecimento há 30 anos, já não é o de hoje em dia. Hoje em dia já temos necessidade e também temos também o conhecimento para fazer um bocadinho diferente.
Podemos dizer se é melhor, se é pior. Pelo menos é diferente, vai ser. E é para a tentativa de melhorar. Se depois daqui a 20 anos vão dizer até temos uma técnica melhorada, ok, mas houve um processo de melhoramento. E este processo que está a ser bem claro, com também a introdução dos blower door tests que vão ajudar a, de uma forma macro, pensar na eficiência da aplicação da janela, que depois de instalada vamos lá testar, se isso realmente se comprova, mas também depois o detalhe, se a tela está bem ou não aplicada, já sabemos, a resposta vai ser no final. Mas da qual a questão acaba por ser, no dia a dia, pensarmos que na intervenção e na aplicação de uma caixilho deveria ser especificado 3 níveis de intervenção na aplicação da caixaria. São 3 níveis de preocupação. Do lado de fora, impermeabilização é aquilo que é natural. Isto é, toda a gente pensa naquilo que é a agressividade do meio ambiente em torno. Normal. No interior temos que ser estanques. E o estanque quer dizer que eu tenho de afastar o máximo possível o vapor da zona fria. Se eu tiver só a fita exterior, poderia passar e condensar atrás da fita. Não era bom. Tinha água a escorrer e pensava que era problemas de infiltração. E não, era somente condensação. Ou seja, no lado interior tem de haver um liner contínuo da estanquicidade e essa selagem tem de ser o nível C. E das quais, no intermédio do caixilho, temos de pensar que aquele vazio que fica pode ser 2 mm, pode ser 5 mm ou 10 mm, que é um vazio que fica entre o caixilho e o meu vão, a minha estrutura, e tem de ser preenchida o máximo possível para resolver térmica e acusticamente. Ok? 3 níveis de intervenção. Quando vocês forem aplicar uma caixilha e perguntem ao instalador, então explique-me lá quais são os 3 níveis de intervenção que você vai fazer na aplicação da caixilha. Ele, como? Não sabe, não vai saber, e nós às vezes, o Dr. Google ensina-nos a ver. Eu gostaria que fosse assim. Mas eu nunca fiz assim. Pois, mas eu quero. Porque assim me dá uma maior garante que realmente vai ser eficiente. Estanquicidade, térmica, acústica e impermeabilização. Ok? E, da minha parte, como vou reiterar aqui a comunicação, nós estamos presentes desde a fase de projeto até à fase de apoio no próprio aplicador. Se precisar ter dúvidas, nós vamos explicar porque é que a fita é colocada de certa determinada maneira, numa linguagem que tentamos que seja fácil de entender a toda a gente, e é um pouco o nosso objetivo. Agora, Márcio? Márcio, aquilo que vai fazer, e aqui era um vídeo sobre a aplicação da membrana, não importa, depois vocês têm acesso a todos os nossos vídeos através do canal do YouTube, temos horas e horas de formação e informação. Nos nossos catálogos, quem não tiver peça, também tem muita informação, das quais o que eu vos digo é, esqueçam as páginas dos produtos, olhem para as páginas entre capítulos, que é a página da teoria, dá para adormecer um bocadinho, mas sejam persistentes. A informação que lá está é importante, da qual depois vocês vão saber um bocadinho mais, e aquilo que nós queremos é saber um bocadinho mais para o dia da manhã.